Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o professor Thiago da disciplina de História. E a videoaula aqui de hoje, ela tem o objetivo de efetuar aqui a correção dos últimos exercícios que eu requisitei que vocês realizassem nas aulas anteriores. E além dessa correção, vou fazer algum comentário aqui, vou fazendo alguns comentários, tecendo algumas explanações sobre cada uma das questões. Essa lista de exercícios aqui tinham 5 exercícios com base na leitura do livro didático sobre a ditadura civil-militar brasileira, e a questão número 1 era a seguinte: por qual motivo o presidente João Goulart era visto como uma ameaça comunista no Brasil? Eu confeccionei uma resposta da seguinte forma: pelo fato de defender amplas reformas políticas no Brasil que ameaçavam diretamente a ordem liberal. As reformas de base, como ficaram conhecidas, previam a instauração da reforma agrária no Brasil, e a lei da remessa de lucros previa a limitação do envio dos lucros das grandes multinacionais aos seus países de origem. Com o objetivo de conquistar apoio popular para empreender as reformas de base, João Goulart se aproximou de organizações de esquerda, como a União Nacional dos Estudantes e as Ligas Camponesas, que haviam sido criadas já no ano de 1945 pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro, na região nordeste do Brasil. Então, galerinha, esse conjunto de fatores explica o motivo pelo qual o presidente João Goulart começou a ser visto pelo setor conservador da sociedade brasileira como uma espécie de ameaça comunista para o Brasil, como alguém que poderia implantar no Brasil uma ditadura socialista aos moldes da que acontecia na União Soviética. A questão número 2. Quais são, então, esses setores da sociedade brasileira que eram contrários ao governo de João Goulart? Era parte da Igreja Católica, o empresariado que temia perder a sua propriedade privada dos meios de produção, as Forças Armadas e parte das classes médias urbanas também. Uma parcela ali de jornalistas, de médicos, advogados, também nesse momento aqui, pré-1964, já se colocavam contrariamente a essas propostas de reformas sociais empreendidas pelo presidente João Goulart. A questão número 3 solicita que vocês viessem a elaborar um quadro apontando as principais características dos atos institucionais de 1 a 5. Esses atos institucionais eles foram instaurados já ali no início do governo militar, nos primeiros dias que os militares destituíram João Goulart do poder e assumiram o poder executivo. Já foi instaurado o AI1, o ato institucional número 1. Esse ato ele garantia amplos poderes ao executivo, como cassar mandatos, suspender direitos políticos, aposentar funcionários civis e militares e decretar estado de sítio sem autorização do Congresso. Já o ato institucional número 2 assegurava que as eleições, desde 1965 em diante, seriam eleições indiretas para a presidência da República, ou seja, a população não votaria mais para escolher o seu presidente, seria o Congresso Nacional que faria isso. O AI2 também implantou a extinção dos partidos políticos, instaurando o chamado bipartidarismo no Brasil, que foi a criação de somente 2 partidos que eram aceitos pelo regime militar. O primeiro era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da ditadura, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, formado por uma oposição ao regime militar, mas essa oposição consentida, uma oposição assim relativamente pacífica. Galerinha, por que é importante esse AI2? Ele tem uma importância histórica muito relevante, pelo seguinte motivo. Revejam aqui nessa questão número 2 os setores da sociedade brasileira que apoiaram a destituição do presidente João Goulart. A Igreja Católica, as classes médias urbanas, todos eles desejavam que a democracia fosse protegida no Brasil. Nesse contexto, João Goulart se colocava como uma ameaça ao sistema democrático
no Brasil. Então, esses setores da sociedade brasileira foram às ruas, naquela marcha da família com Deus, de certa forma sinalizar para que as Forças Armadas viessem a promover uma intervenção, retirando esse perigo de uma ditadura comunista que rondava aqui o Brasil através de João Goulart. O problema é que, aqui com a instituição do AI-2, do Ato Institucional número 2, no ano de 1965, o AI-2 prevê que as eleições para presidente da República agora vão ser indiretas, a população não escolhe mais. Então, como que tu vai combater uma ameaça de uma ditadura com uma outra ditadura? A partir do AI-2 aqui, o que tem que ficar em mente é o seguinte, pessoal. Quando as Forças Armadas tomaram o poder do Brasil, o discurso deles era que eles assumiriam o poder executivo até o fim do mandato do presidente destituído João Goulart, que era o ano de 1965. No ano de 1965, aconteceriam novas eleições diretas, dando o direito à população brasileira de escolher o seu novo presidente. Aqui com o AI-2, esse discurso dos militares não foi cumprido e muitos historiadores trabalham com a ideia que é a partir do AI-2 que de fato começa a ditadura no Brasil. Quando eles prometeram lá em 64, quando as Forças Armadas prometeram em 1964, que em 1965 eles promoveriam novas eleições, isso não era consenso entre as Forças Armadas. Existiam dois grupos, um grupo queria promover as eleições diretas em 1965, já o grupo da chamada linha dura dos militares desejavam que não fosse permitido o direito à população de escolher o seu presidente. Então, obviamente, aqui com o AI-2, o grupo da chamada linha dura venceu essa disputa interna nas Forças Armadas. Já o AI-3 de 1966 determinou também que as eleições indiretas, as eleições de governadores dos estados aconteceriam de forma indireta. Somente em 1982 a população voltou a votar para eleger os seus governadores de estado. O AI-4 forneceu a base para a elaboração da Constituição Militar, outorgada em janeiro de 67. E o AI-5, que é esse ato mais radical, digamos assim, concedeu autonomia ao Poder Executivo para fechar o Congresso Nacional sem o aval, sem a permissão, sem o respaldo de qualquer uma outra instituição brasileira e suspendeu o direito de habeas corpus. A questão número 4. O chamado milagre econômico do governo Médici melhorou as condições de vida da população brasileira? Justifique sua resposta. Em geral, não. O milagre econômico foi impulsionado por empréstimos contraídos junto a instituições financeiras internacionais, que resultaram no aumento vertiginoso da dívida externa brasileira, e o salário mínimo perdeu seu poder de compra em aproximadamente 35%, pelo fato de que a correção anual ficava abaixo do percentual inflacionário. Em síntese, o milagre econômico proporcionou o enriquecimento de poucos e o empobrecimento de muitos. E a questão número 5, existe um amplo debate sobre o caminho que levou os militares ao poder em abril de 1964. Uma parcela dos intelectuais brasileiros afirma que os militares efetuaram um golpe de Estado, destituindo um presidente eleito democraticamente. Os militares, por sua vez, afirmam que efetuaram uma revolução que salvou o Brasil da ameaça comunista. Como você avalia essa situação? Galerinha, aqui a jogada é o seguinte: os opositores ao regime, à ditadura militar, afirmam que foi um golpe de Estado em 1964. Os apoiadores do regime militar, como por exemplo é o atual presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, e uma grande parte do Congresso Nacional também, afirmam que houve uma revolução no Brasil em 1964. Não foi um golpe de Estado. Foi uma revolução que protegeu o Brasil e protegeu a democracia brasileira, digamos assim. Então eu coloquei uma resposta aqui, a resposta era pessoal, é pessoal de vocês, porém eu coloquei aqui uma resposta. Pontos importantes devem ser
ponderados nessa questão. Primeiro, João Goulart adotou medidas políticas de caráter social, que de certa forma, relativamente ameaçavam o direito à propriedade privada. Por exemplo, a reforma agrária. Se o latifúndio está improdutivo, o Estado brasileiro desapropriaria ele. Porém, esse latifúndio, mesmo improdutivo, ele é uma propriedade privada. Alguém é dono dele. Então, de certa forma, está ameaçando o direito à propriedade privada, está indo contra a ordem liberal, a ordem capitalista. A lei da remessa de lucros também limitava o direito das empresas multinacionais de remeter aos seus países de origem os lucros obtidos aqui no Brasil. De certa forma, está interferindo também na liberdade de mercado. Então, essas reformas, queira ou não, elas têm um caráter ali esquerdista. Agora, a grande questão é, João Goulart somente implantaria uma social-democracia no Brasil ou instauraria uma ditadura socialista aos moldes da União Soviética? Isso aqui é o ponto-chave, galerinha. O que o João Goulart faria? Qual era o objetivo de João Goulart? Era somente empreender essas reformas sociais para que, de certa forma, melhorasse a condição de vida das classes mais baixas brasileiras, ou ele iria avançando até que ele viesse a instaurar uma ditadura de fato socialista aos moldes da União Soviética no Brasil? Lembrando vocês que, em 1917, quando os revolucionários bolcheviques socialistas tomaram o poder na Rússia, eles extinguiram a propriedade privada dos meios de produção. A reforma agrária do João Goulart não é igual à extinção da propriedade privada que os bolcheviques fizeram na Rússia. Agora, a grande questão é, será que ele continuaria avançando e instauraria uma ditadura socialista no Brasil? Isso, dificilmente, alguém conseguirá achar a resposta. Então, essa é a grande questão que está em jogo aqui. Galerinha, e a outra lista de exercícios que eu coloquei para vocês era a respeito de algumas charges aqui sobre a ditadura civil-militar também. Vocês precisariam, com a explanação dos conteúdos que nós estamos realizando, interpretar 4 charges. A primeira é, de acordo com os estudos sobre a ditadura militar, interprete a seguinte charge. Diz assim, ai o AI-5. Aí tem um elefante aqui, 2 cobras, e uma das cobras diz para o elefante, te cuida que a barra está pesando para as cobras. O elefante responde, mas eu não sou cobra? E a outra cobra responde, prova para eles. Galerinha, a charge faz menção ao processo de purificação que os militares empreenderam na sociedade brasileira. Muitos opositores do regime militar foram classificados como socialistas para poderem ser expurgados do país ou sofrerem alguma sanção punitiva. Pensa assim, ó, o cara é um trabalhador de alguma multinacional e ele está vendo seu salário anualmente, seu salário mínimo perder o poder de compra. Ele vai começar ali a movimentar outros operários para tentar fazer uma greve ou para tentar fazer alguma reivindicação que, de certa forma, venha a colocar os interesses da sua classe em visibilidade. Obviamente, os atos institucionais proibiram o direito à greve no Brasil e esse líder que está ali, de certa forma, se colocando contra as políticas do regime militar, obviamente ele vai ser taxado como um socialista e ele vai sofrer alguma sanção punitiva por parte da ditadura militar. Então a charge ironiza isso. Não foram só os socialistas que foram reprimidos no Brasil. Qualquer tipo de oposição ao regime militar deveria ser expurgado da sociedade brasileira. Lembrem do slogan da década de 70, Brasil, ame-o ou deixe-o. A charge B representa aqui na primeira parte uma família brasileira, aqui uma família bem... uma família das classes baixas, trabalhadora, uma senhora aqui está sentada sobre um caixote e tal na mesa, uma família bem humilde, digamos assim, que está esperando um garçom chegando e quando o garçom chega, o garçom abre o prato e é a
taça da Copa do Mundo de 1960. O que a charge quer dizer? A classe operária brasileira esperava que o milagre econômico viesse a resultar em uma melhor condição de vida para todos. A charge satiriza a utilização do tricampeonato mundial conquistado pela seleção brasileira de futebol em 1970. O regime militar se utilizou deste feito para inflamar o patriotismo nos brasileiros. Em síntese, a leitura da charge é: enquanto a família almeja melhores condições de vida, o garçom, que representa o Estado, que representa o regime militar, lhe oferece a possibilidade de se sentir participante do feito histórico que foi a conquista do tricampeonato mundial. Então, galerinha, a família humilde aqui espera melhores condições de vida e o que o regime militar oferece é a possibilidade de participação nesse patriotismo brasileiro conquistado através do feito histórico da Copa do Mundo de 1970. A terceira charge mostra uma família aqui tomando um café e a mãe afirma, lendo um jornal: só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. O pai bate na cabeça do filho e diz: tadinho. A charge faz referência aos empréstimos contraídos junto aos bancos internacionais no contexto do milagre econômico, destacando o ônus dessa política para as gerações posteriores. Quem pagaria a conta, quem pagou a conta desse milagre econômico da década de 1970 foram as gerações posteriores. E por fim, a última charge aponta aqui várias legendas políticas que foram essa charge foi veiculada aqui no jornal Correio da Manhã em 2 de novembro de 1965, demonstrando aqui um folder com várias legendas políticas e escrito aqui na parte de baixo, finados. Qual é a interpretação? A data em que foi veiculada a notícia no jornal Correio da Manhã remete à instauração do ato institucional número 2, ato esse que extinguiu todos os partidos políticos. Então, galerinha, eu vou postar esses gabaritos para vocês ali no Class e corrijam as respostas que vocês colocaram, que de certa forma este conteúdo aqui sobre a ditadura civil-militar brasileira vai ser bem expressivo para a realização do nosso último provão. Um forte abraço a todos e tenham todos um bom dia.